Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Palestra aí depois do almoço. Todo mundo com a cara triste, mas a gente promete que não vai chatear vocês muito, não. Bom? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de um case que a gente está falando mais ou menos quase um ano. E a gente queria trazer, para quem não viu ainda, o que a gente está fazendo no monitoramento das nossas plataformas. E também compartilhar algumas experiências com vocês em relação a como que a gente conseguiu resolver um problema de monitoramento, né, usando machine learning de uma forma não tão convencional, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Flávio Clésio, trabalho no time de machine learning da Movile, mais ou menos uns 3 anos. Basicamente, o nosso trabalho é embutir inteligência aí dentro das nossas plataformas e tudo mais. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho. Tenho mestrado em engenharia de produção, e é isso. Olá, boa tarde. Eu sou o Luciano Sabença, eu sou developer na Movile. Trabalho na parte de plataformas, né? Então, hoje eu sou o maior responsável técnico pela plataforma de envio de mensagens da Movile. Eu trabalho na Movile já faz quase 6 anos. E eu sou formado aqui em Ciência da Computação aqui pela Unicamp, né? Então alguns de vocês aí já viram a palestra aí do Matheus, né? Então a Movile está por trás aí de diversas soluções aí, diversos apps, né? Tanto da parte de ticket quanto da parte de delivery aí, o Spoon Rocket, o iFood e assim sucessivamente. Mas essencialmente hoje a gente vai falar um pouco do nosso case de como a gente conseguiu monitorar as nossas plataformas de mensageria, né? Entre os serviços que a Movile oferece, né, tem o serviço que a gente chama de conteúdo mobile, que é basicamente envios de SMS corporativos. Então, por exemplo, um banco ou uma loja quer entrar em contato com o cliente via SMS, então a gente provê esse serviço, né? E também serviços de assinatura, de conteúdos tanto por SMS como de app e tudo mais, né? Então a gente provê esses serviços e um modelo basicamente um modelo de assinatura, né? Então a gente gerencia como uma plataforma, como a gente tem uma plataforma que gerencia todas as assinaturas da empresa, né? Então ela é a nossa plataforma de assinatura e de billing. Ela é uma plataforma distribuída e ela gerencia desde a entrada do usuário, né, até renovação e cancelamento do usuário, né, quando o usuário sair da base, né. Ela é uma plataforma extremamente crítica, ela é bem complexa, ela tem várias partes, né. Aqui a gente tem um overview dela. O usuário entra por uma API, a gente renova ele por uma parte de uma engine, né, que faz normalmente uma tarifação nas operadoras, né? Então, o cara assina com o número dele, ele vai ser renovado com o número dele lá, através de uma tarifação nesse número, né? E a grande dificuldade dessa plataforma é que ela é 24/7, ela é crítica, e ela é muito complexa. Então, muita coisa pode dar errado, e as coisas dão muito errado. A gente nem sempre tem um controle do que dá errado, né? Mas o nosso objetivo aqui também é soar o alarme do que está dando errado. Então, alguns dos problemas que a gente costuma ter é alguma coisa cai, um servidor cai, uma máquina cai. Às vezes a gente faz um deploy e o deploy tem algum bug. A gente também tem problemas do lado das operadoras, dos nossos parceiros, então a gente precisa ficar atento a isso. Ou às vezes é só uma manutenção preventiva que aconteceu e tudo mais. Então, são muitas coisas que dão errado, a gente vai mostrar como que a gente monitora isso. E aí, né, a gente vai falar um pouco da escalabilidade desse sistema, né? Então, hoje, a gente está fazendo cerca de 230 milhões de transações por dia, que dá um pouco mais aí de 7 bilhões de transações por mês. Isso contando aí mais de 70 provedores aí que o Matheus já tinha falado anteriormente, mas a gente monitora essencialmente as quatro grandes operadoras aqui do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês verem como estão os dados. Não vai. A gente optou por fazer uma apresentação no Spark Notebook, e a gente vai disponibilizar ele para vocês
Então, mas só para dar um overview do que está escrito aqui a gente tem um identificador da operadora, a data, a hora do dia e alguns números gerais da plataforma, né? Então, quantidade de sucesso, quantidade de erro, quantidade de erro de celular sem crédito, enfim. Todos esses erros, tudo isso está contabilizado nessas colunas, né? A gente vai mostrar na parte de código e acho que vai ficar mais fácil de ver. Isso, exato. E aí o primeiro, aqui acho que fica mais claro. E aí, o nosso objetivo, né, a gente pega algumas métricas bem simples, né, de performance, então desde tempo de resposta de uma requisição que demora para ela ir e voltar para a gente, alguns indicadores de sucesso, alguns outros indicadores de tentativas com erro e por assim diante. E com esses dados simples, né, então vocês podem, deixa eu passar aqui que fica mais fácil. Então, de acordo com esses indicadores básicos, a gente consegue utilizar qualquer tipo de algoritmo, né, para tentar prever o quê? O nosso número de sucessos, né, que nesse caso aqui, que é o que interessa para a gente. Ou seja, se tiver uma queda ou um aumento no número de sucessos, a gente tem que ser alertado, geralmente para baixo. Mas, se vocês forem, o código vai estar disponível, então se vocês quiserem colocar na empresa de vocês, por exemplo, número de vendas, monitorar servidores de banco de dados, qualquer tipo de coisa, pode usar o código que o princípio é o mesmo. Como ferramenta, né, a gente usou o Apache Spark, o pessoal fala bastante do Spark. Então a gente vai dar um overview aqui também, né, para vocês entenderem o que é o Spark, por que ele é importante para esse tipo de situação, na verdade, porque ele é uma ferramenta que ela é útil para esse tipo de situação. Né. O Spark ele é uma biblioteca, na verdade é um framework de processamento distribuído em clusters, então ele é similar ao Hadoop, né. Ele é bastante escalável, basicamente em termos de hardware, então você coloca mais máquina lá e ele faz o cluster, ele divide e tudo mais. E ele tem muitos módulos, né? Então ele tem um core comum, que a gente chama de Spark, mas também tem vários módulos, como a parte de streaming, a parte de grafo, né? O GraphX, a parte de grafo, e a parte de machine learning, que é o que a gente usa na nossa solução, né? A parte de machine learning, especificamente, ela implementa vários tipos de algoritmo padrão de machine learning. Então, regressão, classificação, árvore de decisão, clusterização, tudo isso implementa. E a gente vai usar um modelo do MLlib para o nosso case. Né? Ainda sobre Spark, vamos falar um pouquinho do modelo de dados do Spark. Né? Então, acho que o Spark, o primeiro modelo de dados dele é o RDD, né, que vem de Resilient Distributed Dataset, então é um conjunto de dados resiliente distribuído. Que a ideia dele veio muito da programação funcional, né? Então, na programação funcional você tem um conjunto de dados e você aplica transformações nos dados. E isso vão gerando mais dados, enfim. E o RDD tem essa pegada. Então, você tem um RDD, você aplica transformações, já é outro RDD, transformações, outro RDD, até que você efetivamente ou coleta ele, ou salva em algum lugar, enfim. Você efetivamente usa ele ou executa ele. Né? O RDD, ele é um esquema, só no RDD ainda, ele é um esquema que você normalmente ou tem uma coleção de dados, ou é um chave-valor, né? Então, você pode ter um RDD que tem os dois tipos de dado, um conjunto de listas ou chave-valor, né? Além do RDD, mais recentemente, o Spark ele adicionou o que eles chamam de data frame. Né? O que é o data frame? É muito análogo a uma tabela num banco de dados relacional. Então, você tem um esquema fixo e você tem os dados e basicamente os dados seguem aquele esquema, né? Então, aqui é um exemplo de data frame. Você tem é bem análogo a uma tabela mesmo, né? Você tem campos, você tem linhas. Isso meio que mudou o jogo para o Spark, né? Como distribuição de plataforma distribuída.
porque para quem já programava nas versões mais antigas com Scala, era muito difícil você ver os dados que você estava manipulando, ou ver a forma na qual os dados estavam dispostos. Então, com essa mudança aí para o Data Frame, que o Luciano está falando, basicamente ficou no formato que qualquer data scientist, qualquer pessoa pode conseguir interpretar aquilo, né? Então, é como se fosse o velho e bom Excel. Então, de forma tabular, vocês conseguem, inclusive, numa das APIs do Spark SQL, dá para se executar comandos SQL dentro desses data frames também, né, que o Sabem já tinha falado. A gente vai, inclusive, na demo, mais para baixo vai ter uma demo de código, a gente vai executar basicamente um select ali, uma query, e funciona bem similar, ou na verdade igual a uma query em um banco relacional, né. Então, aqui é mais um pouquinho das diferenças, né? RDD fortemente influenciado por programação funcional, então você lida com transformações. E o Data Frame ele é mais baseado em relational, então você consegue fazer queries, consegue fazer agrupamentos de uma maneira mais similar a um banco relacional. A primeira versão dessa solução nossa, ela usava o RDD, né? Então, a gente fez uma primeira versão usando o RDD. Essa solução deu muito certo. E a gente evoluiu para a versão que a gente vai mostrar para vocês, né, do código que a gente vai mostrar para vocês, que é a solução usando o Data Frame, né? E aqui a gente tem algumas vantagens do porquê que a gente mudou de RDD para Data Frame, né? Então, o Data Frame ele é muito análogo ao SQL, então ele é muito mais, como o Cláudio falou, muito mais palatável para quem lida com dados, normalmente, porque normalmente já há um conhecimento em relação a SQL. Ele é mais user-friendly, as APIs, né, as APIs de RDD elas são particularmente cheias de detalhes e tal, que são um pouco difíceis, é mais para desenvolvedor e tal. A gente tem a mesma performance, então isso não foi um problema, né? A gente tem a adição do que a gente vai mostrar no código também, os ML pipelines. Então, você define um pipeline e executa. Então, na verdade, você faz uma transformação no Data Frame e depois você treina o modelo. Então, é uma vantagem ter um pipeline. E também tem boa integração com a questão de grid search para a hiperparametrização, que a gente vai falar disso também mais para frente. Então, esse foi algumas das experiências que a gente teve, né? Porque que a gente mudou. E aí, falando um pouquinho ainda de qual foi a metodologia que a gente usou, né? Basicamente, nós usamos 4 algoritmos do Spark, MLlib. São todos algoritmos on the shelf, então não teve nenhum tipo de customização, que foram os algoritmos lineares, né? Com laço e regressão tipo read, usando alguns regularizadores para diminuir a importância de variáveis que não têm significância no modelo, propriamente dito. E o último modelo, que é o modelo que a gente vai mostrar para vocês, que a gente colocou em produção, que é o modelo de árvore de decisão com probabilidade de regressão, que basicamente faz aí a divisão em relação aos dados de acordo com as suas propriedades numéricas, né? E em relação à configuração desses algoritmos, é uma coisa que a gente nunca discutiu, mas e todo mundo sempre pergunta. A gente usou as configurações padrões, né, dos algoritmos, então a gente não fez nenhum tipo de modificação interna mesmo dos algoritmos. Só que para isso a gente fez o que a gente chama de hiperparametrização, né, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente, que é a combinação de vários valores de atributos para testar, e aí, de acordo com o modelo que trouxer o melhor parâmetro, a gente escolhia eles para colocar em produção, né? Então, essa foi uma das coisas que a gente colocou. Então, para todos os algoritmos, a gente usou Grid Search também. Além disso, como a gente tinha uma base de dados relativamente grande para o problema que a gente ia trabalhar, né? Então, a gente não fez nenhum tipo de validação cruzada, né? Que chama de cross-validation, que é um design amostral de uma estimativa de quebra de pequenas amostras e o teste. Então, a gente não precisou fazer cross-validation. E aí, o último detalhe, né, que eu acho que vale para o caso de vocês, se vocês tiverem algum tipo de problema de monitoramento de série temporal, que é o quê? Que a gente cortou os nossos dados em 3 meses. Por que a gente fez isso, né?
porque a gente tem, naturalmente, no nosso negócio de SVA e de mensageria, tem alguns padrões que não seguem um fluxo sazonal e cíclico tão bem comportado, tão bem previsível, né? Então, por causa disso, a gente pegou e separou 3 meses, que são um período que a gente consegue entender ali todas as dinâmicas, né? Então, ou seja, se tiver alguma campanha de marketing, de mídia, a gente consegue absorver. Se tiver algum tipo de disponibilidade, a gente consegue também fazer com que o algoritmo consiga aprender de uma forma mais razoável. Vamos agora para a parte mais prática, né? A gente vai mostrar como que a gente treinou o modelo, como que a gente treina o modelo, né? E o workflow que a gente faz de trabalho para chegar no modelo efetivamente, né? Tudo começa com o dataset, então a gente carrega o dataset, né? Depois a gente extrai algumas features, cria algumas features, separa em conjunto de treinamento e de teste. Conjunto de treinamento treina, a gente obtém um modelo e depois a gente faz um score, uma avaliação de se o modelo é bom ou não, né? Então vamos um pouquinho no código. Tem grande parte desse código já está disponível no GitHub, então vai ter o endereço na última parte da apresentação. E a gente vai pular um pouquinho a parte mais de boilerplate code, a gente vai passar mesmo na parte que interessa. Só um overview bem rápido. Aqui a gente escreveu em Scala, né, o código. O Scala ele tem uma sintaxe similar a Java, então quem conhece Java vai ter um feeling que mais ou menos do que está acontecendo aí, né? E, enfim, mas o Spark também tem integração com Python e R, né? A gente escreveu em Scala porque a gente tem uma base de código muito grande em Java, então a gente está muito acostumado em Java e o passo do Java para o Scala não é bem natural, assim. E aí, né, uma dica em relação à utilização do Scala, né, para nós, foi bastante natural, porque todo o nosso stack é todo em Java, né, e também isso facilita bastante na hora de colocar em produção, né, nas nossas aplicações, parte de deploy, continuous integration e por aí vai. Então, aqui basicamente a gente está definindo a nossa seção do Spark e baixa um pouquinho. Aqui é o nosso esquema dos dados. Então, os dados eles estão em um CSV com esse esquema. Então, como eu falei, o data frame ele é muito parecido com uma tabela relacional. Então, você tem que definir um esquema. E aqui está um esquema desses dados. Então, aqui o identificador de operador, a data, tempo médio de resposta, primeira tentativa, última tentativa, quantidade de cobranças com sucesso, quantidade de cobranças sem crédito, erros, tentativas totais, enfim, são todos dados que são relevantes para o problema, né? Então, a gente define um esquema e aqui a gente faz efetivamente a leitura do CSV que tem os dados. Então, a gente diz, Spark, isso já é do Spark nativo, então a gente diz, Spark, leia um CSV com um header, usando um delimitador de vírgula, descarte linhas mal formadas, e com um esquema aqui. Então, ele automaticamente, se a gente executar esse código, né, uma das vantagens do Spark Notebook é que você consegue escrever o código e avaliar ele on time. Então, se você avaliar esse código, aqui embaixo está o output dele, que é os dados lidos, né? Exato. E para quem tem um background de banco de dados, isso aqui é bem similar àquele create table que a gente aprende na faculdade, né? Então, basicamente, a gente só define os campos e o tipo dele. Basicamente é isso. Está bem similar a sintaxe aí que era o language, né? Apesar de estar em escala. Só um pouquinho, só para ver a saída, que é igual a... Isso daqui é os dados já lidos em memória, um data frame com essas colunas. Beleza, fizemos a primeira parte do pipeline, lemos os dados. Próximo passo, extrair algumas features. Essas features que a gente extraiu, ela foi um dos grandes pulos do gato dessa solução, porque basicamente o modelo é tão bom quanto as features que você tem, né? Dá para fazer uma afirmação dessa. E essas features a gente chegou nelas testando vários modelos, testando várias features e tudo mais, né? Aqui a gente vai passar só rapidamente como que a gente extrai ela. Uma feature que explica bastante o nosso modelo é a semana do mês. Por quê? Por questões de sazonalidade que o Clésio comentou. Então, a primeira semana do mês, por exemplo,
a maior parte das pessoas elas têm crédito no celular porque elas receberam um pagamento e puseram crédito. Então, na última semana, nem tanto. Esse tipo de variação é captada por essa feature, por essa variável. Exato. E para a gente, e aí eu compartilhar um pouquinho da experiência também, para a gente, acho que essa foi a feature fundamental para a gente ter o salto aí de acurácia que a gente teve, né? Inclusive, o Gabriel vai estar aqui hoje falando sobre feature engineering, para quem quiser saber mais sobre isso. Mas, basicamente, foi a feature que fez com que o modelo saltasse aí de uma precisão de 60%, 65% para mais de 90%, tá? Então, basicamente, ali é só uma funçãozinha aqui, STI, da data, a semana do mês, e aqui eu já é um novo data frame com essa coluna, o week of month, ali, ó, a última coluna ali, ó, que ficou meio atrapalhado por causa da resolução, mas é a última coluna ali. E aqui a gente está fazendo um group by por semana do mês e contando. Então, a primeira semana do mês tem 862 entradas. Segunda semana do mês, 1.344. Quer dizer, a quarta semana do mês tem 1.344. E assim sucessivamente, né? A primeira e a última semana, elas têm alguma pequena diferença, porque são semanas que não estão completas, né, do mês. Aqui também a gente está mostrando um pouco a questão de agrupamento, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro data frame com os dados mais agrupados. Seria muito análogo a um select com group by, um select com group by embaixo. E que ele vai gerar o quê? Agrupar por esses 3 campos. Então, agrupe por carry ID, hora do dia e semana do mês. E agregue para mim usando, no caso ali, a média, né? Então, agregue o campo response time como response time. Agregue a média do successful charges como successful charges e assim sucessivamente, né? Então, isso vai me dar um outro data frame que eu vou imprimir aqui as informações, né? Então, um data frame com menos linhas, porque as linhas foram agrupadas com uma média, né? Exato. E aí uma coisa que funcionou para a gente, né, que grande parte dos problemas de monitoramento e de análise de série temporal, geralmente eles são baseados em detecção de anomalia. Então, quando tem algum comportamento anômalo, por algum motivo, o algoritmo vai lá e dispara o alarme. Para a gente não funciona. Por quê? Porque a gente tem várias dinâmicas que podem acontecer dentro do mesmo minuto, dentro do mesmo segundo, dentro da mesma hora. Então, essa agregação que o Luciano falou, justamente a gente vai agregando ao longo de cada hora do dia as métricas, como se fosse uma soma acumulada. Né? E aí, toda vez meia-noite, vai para 0 e vai fazendo essa soma de forma interativa. A gente vai fazer essa soma exatamente, acho que, 1 ou 2 células para baixo. Aqui é só para mostrar aqui, ó, a gente consegue fazer bem similar um SQL. Então, dado um data frame where aquela cláusula, e aqui ele vai me dar os valores, né? A gente vai disponibilizar, então vocês conseguem analisar isso, mas a ideia é mostrar aqui o resultado de agrupamento de todas aquelas linhas. Depois de agrupar, a gente teve essa linha, a gente teve esse data frame com essa linha, então a gente resumiu elas com uma média. E aqui a gente faz o que o Clésio comentou, né? Que a gente monta um outro data frame com uma somatória dos dados. Então, da hora 0, a gente vai ter os dados da hora 0, da hora 1 é a hora 0 mais a hora 1, a hora 2, a hora 0, 1, 2, e assim sucessivamente, né? Exatamente por causa do motivo que ele comentou ali, né? Não nos interessa o resultado em uma hora, nos interessa o resultado no dia. Então, uma hora pode ter sido ruim, mas o resto do dia compensou, então está dentro da média, né? Então, o modelo vai captar esse tipo de coisa. Aqui a gente consegue ver isso, né? Então, a hora 0, ela está com um valor ali de successfuls, a hora 1 somou ela, a hora 2 maior do que a primeira, e assim sucessivamente. É sempre crescente, né? Porque a gente sempre agrupa com soma. Então, aqui a gente faz alguns tratamentos com data frame. Então, a gente persiste, une um monte de data frame que a gente gerou, né? A gente gerou um por operador, só para ficar mais simples. Mas isso é só agrupamento. E a gente serializa isso para Parquet, localmente, no caso. Né? A ideia disso, na verdade, é só ter um checkpoint. Né? Então, aqui é um checkpoint que a gente faz, não precisaria ser feito isso. E aqui a gente lê o checkpoint que a gente fez. Né?
Então, e aí, como vocês podem ver, grande parte do código que algumas transformações, são bem análogas mesmo às transformações de SQL, né? Where, end, on. Então isso é bem interessante, que simplifica o trabalho muito, assim, e abre mais opções também para os DBAs e por aí vai também para entrar nesse tipo de framework. E agora, efetivamente, a gente vai começar a parte de machine learning. Até agora a gente só fez transformações e agrupou dados para deixar eles mais precisos, deixar o modelo mais preciso, né? Então, agora a gente vai setar as features, as entradas e o label, que seria a saída do nosso algoritmo, que a gente quer prever. Então, aqui a gente tem as features. Então, a gente vai montar um vetor de features com aqueles campos, hora do dia, semana do mês e tempo médio de resposta, e gerar uma coluna extra com essas features juntas. Então, isso está dizendo, usa essas aquelas colunas ali, são mais de 4, que está quebrado ali, para gerar uma outra coluna que é a entrada do algoritmo. Tá? Então, use esses valores como entrada do algoritmo. E aqui a gente gera também o nosso target. Né? Então, aqui a saída. Na verdade, a gente prevê não o resultado de sucesso, mas o log do resultado de sucessos. Né? O motivo do log é só para normalizar e ter uma escala única para todo mundo, né? Uma tática bem comum. Aqui são as métricas. Então, a gente tem 3 métricas clássicas da estatística, né? O erro médio quadrático, o erro quadrático e o R2, que é o coeficiente de determinação. E aqui a gente mostra como que a gente vai calcular esses valores. Né? Então, como que a gente calcula esses valores? A gente calcula através de um evaluator, que é uma coisa do Spark. Então, o Spark já diz isso pronto, diz, aqui está o evaluator, só me diga qual métrica eu tenho que calcular. Então, aqui eu seto a métrica. No caso, o MSE, o R2 e o RMSE, ele automaticamente vai calcular esses valores com base no resultado do modelo. Né? Então, isso é uma coisa bem legal do Spark, você não precisa se preocupar em calcular nada, ele calcula e vai te devolver o melhor modelo. Né? E aí, para a gente, foi bastante importante a gente ter algumas medidas de comparação entre os modelos, porque, no nosso caso, né, apesar de a gente estar trabalhando com número contínuo, né, então, o número de sucessos, a gente usou aí várias métricas, né, então, o RMSE e por aí vai, para conseguir ver qual modelo que tinha a melhor aderência para o nosso case. Né? Então, a gente colocou algumas métricas aqui, como o R quadrado MSE, mas o RMSE foi o determinante para a gente escolher o melhor modelo. Aqui é só uma função que a gente vai construir um mapa com essas estatísticas, né? E uma função que a gente chama de accuracy. Então, o que é a função de accuracy? Dado o resultado da previsão menos o esperado, esse erro ele é maior do que 10%. Se for maior do que 10%, a gente vai dizer, a gente teve um problema de acurácia. Então, esse 10% é um threshold que a gente define. Né? Então, em produção, a gente usa um número maior. Então, se o que a gente previu menos o que a gente está efetivamente realizando naquele dia é maior do que, em produção, se não me engano, é 30%, a gente dispara o alarme e um monte de gente é notificada sobre um possível erro no sistema. Né? Então, aqui, basicamente, a acurácia, e aqui usando aquelas funções que calculam o MSE, o RMSE e tudo mais, e devolvendo isso num mapa. Né? A gente vai falar um pouquinho mais acelerado da parte do modelo em si, por causa do tempo, mas, como a gente já falou, todo esse material já está disponível no GitHub já, então é só baixar. Tem o PDF, tem o código Scala e também tem o notebook. Só um breve overview, só para entender um pouco a questão de hiperparametrização. A gente vai usar um modelo de árvore de decisão regressor. Então, é um modelo em que tem uma árvore com thresholds, e isso vai gerar porcentagens constantes e tudo mais, e que no final vai te devolver um valor de previsão. Né? E ele tem basicamente 2 hiperparâmetros, que é o bin e a profundidade da árvore. Mas vamos aqui falar rapidamente da parte realmente de código, de treinar um modelo. Aqui é o core do negócio, a gente vai treinar o modelo aqui. Então, dado o dado, a gente vai dividir 90% para treinar e 10% para validar de teste.
E aqui eu construí um modelo de árvore de decisão regressora, com o label, aquelas que eu declarei anteriormente, e as features, aqueles que eu declarei anteriormente, e me devolvo a prediction nessa coluna. Aqui a gente monta o pipeline, então diz, monta as colunas que a gente declarou lá de assembler de features, de inputs, e execute a árvore de decisão. E aqui a gente cria o Palm Grid, que é a hiperparametrização. Então, ele vai fazer uma busca exaustiva, ele vai treinar vários modelos com profundidade de 6 e bins de 15, 6 e 16, 6 até 32, e assim 7, 15, até mais. Ele vai fazer uma combinatória dos dois valores, que são os hiperparâmetros, né? Ele vai treinar um monte de modelo e vai devolver o melhor baseado no evaluator que a gente declarou ali. Então, aqui é onde a gente declara tudo junto. Então, pega o nosso dataset de treino, divide na parte de treino e de validação, use o pipeline de Decision Tree Regressor, use o evaluator que a gente declarou lá, o RMSE, com esse Palm Grid, então ele vai fazer as combinatórias, e use 80% dos dados de treino para treinar e 20% para validar. Então, na verdade, a gente tem 3 conjuntos de dados, né? O de treino, que a gente efetivamente vai treinar, a de validação e a de teste. Tá. Isso aqui, como ficou o nosso... A gente vai passar aqui rapidinho. Isso aqui, como ficou a nossa árvore, né? Como fica a estrutura, bem rápido. Então, através de vários ifs aqui que são feitos de acordo com o número da operadora, e a gente tem um determinado resultado para cada uma delas, né? A árvore é bastante complexa, então tem bastante código aqui para debugar. A gente colocou aqui só para exibir. E a gente vai passar um pouquinho para frente para falar um pouco mais da nossa API que a gente fez, que chama de Nostradamus, né? Então, basicamente, a gente fez uma API que tem a nossa solução, né? Que é o Watcher AI, que é o Scheduler. E aí ele faz as consultas no banco de dados e carrega os modelos de machine learning. E aí a gente adotou, né, na época, uma estratégia que a gente chama de Omni, né? Então, ou seja, diversos canais a gente notifica qualquer tipo de pessoa, e aí a primeira pessoa que receber a notificação, ela vai lá e resolve. Então, tanto eu, quanto Sabença, quanto o Eite, a gente recebe notificação no push bullet, recebe SMS, tem canal do Slack também que popa a mensagem lá para todo mundo, já tem ticket que é aberto direto no Gira, também alarme que é disparado nos Zabbix. Então, isso tudo já acontece no momento que acontece o problema, né? Para a gente reduzir o tempo aí de ação, né? A gente queria discorrer mais sobre isso, mas como o tempo está bastante curto, a gente vai partir para a parte de resultado também, tá? Então, basicamente, isso aqui eu não vou discorrer sobre todos os temas, mas isso aqui foi algumas lições que a gente tirou, né? Basicamente, para a gente, né, o que a gente viu para o nosso caso, duas coisas, né? Acho que os dois principais ensinamentos foram que o quê? Para problema de série temporal, não existe um modelo único. Então, ou seja, tem gente que faz através de média, tem gente que coloca uma média e coloca 2 médias móveis para baixo. Então, isso para a gente não funcionou, porque a gente tem uma variação sazonal muito grande. Então, se a gente colocasse isso no momento que tivesse um descolamento do threshold inferior com a demanda, seria um resultado ainda mais catastrófico. Então, para a gente não funciona. E o segundo ponto que a gente não funcionou, mas, de novo, né, depende muito do case de vocês, que modelos de regressão tradicionais, né, eles são muito bons para a parte de extrapolação. Então, ou seja, quando vocês querem prever ao longo de um determinado tempo para o futuro, né, e não dentro de um range fechado, que é o nosso caso, né. Então, no nosso caso, as árvores de decisão se provaram aí bastante melhores, né. E aqui foi alguns resultados que a gente teve, né? Então, a gente teve quase aí, nesses últimos 19, 18 meses, né, quase 3 milhões aí de dólares aí que a gente conseguiu evitar de perdas, né? A gente economizou mais de 500 horas de trabalho. Então, antigamente, a gente tinha duas pessoas que ficavam analisando média, colocando intervalo, e dava um monte de falso positivo, e acionava as pessoas erradas. Então, a gente cortou esse tipo de coisa. A máquina já faz toda essa decisão. E também, né, a parte nossa de recuperação de desastres caiu aí de 6 horas para 1 hora. Né? Então, a gente já recebe a mensagem e já sabe o que está acontecendo na plataforma como um todo.
E aí, alguns dos desafios e próximos passos, né? Então, a gente está trabalhando agora com a parte de retreinamento automático, né, do modelo, para que ele consiga se alimentar. Então, hoje a gente faz ainda a parte de treinamento ainda manual. A gente está tentando expandir o mesmo algoritmo para outras plataformas. E, por último, a gente está querendo que a plataforma ela consiga fazer o auto-remediation. Então, ou seja, se precisa reiniciar a máquina, o sistema vai lá e reinicia sozinho. Então, a gente tira todos os seres humanos do loop e deixa a máquina fazer aquilo que ela tem que fazer. Esse aqui é o repositório no GitHub, onde estão todos os códigos. Então, é só dar o fork lá, tem o PDF, tem os códigos Scala do notebook. E é isso, e muito obrigado, pessoal. Obrigado.